1984, capítulo 7. Se há esperança, escreveu Winston, está nos proles. Se esperança houvesse, devia estar nos proles, porque só neles, naquela massa desdenhada, formigante, 85% da população da Oceania podia-se gerar força suficiente para destruir o partido. O partido não poderia ser derribado de dentro. Seus inimigos, se é que tinha inimigos, não tinham modo de se reunir, nem mesmo de se identificar. Mesmo que existisse a legendária fraternidade, como era possível que existisse, era inconcebível que os seus membros pudessem jamais se reunir em grupos maiores que 2 ou 3. A rebelião revelava-se num olhar, numa inflexão da voz, no máximo num cochicho ocasional. Mas os proles, se de algum modo adquirissem consciência do seu poderio, não precisariam conspirar. Bastava-lhes levantarem-se e sacudir-se, como um cavalo sacode as moscas. Se o quisessem, poderiam demolir o partido no dia seguinte. Mais cedo ou mais tarde, isso lhes haveria de ocorrer. No entanto, lembrou-se de uma vez em que ia passando por uma rua cheia de gente quando um tremendo grito de centenas de vozes de mulher, se fizera ouvir num beco lateral, pouco adiante. Era um formidável brado de ira e desespero, um grito forte e grave que continuou como a reverberação de um sino. Seu coração dera um pinote. Começou, pensara. Um conflito. Por fim, os proles se libertam. Quando chegou ao local, viu um bando de 200 ou 300 mulheres cercando as barracas de uma feira, faces trágicas como se fossem passageiros condenados num navio a sossobrar. Naquele momento exato, porém, o desespero geral se subdividiu numa multidão de briguinhas. Ao que parece, uma das barracas tinha caçarolas estranhadas à venda. Eram de folha fina, horrorosas, mas era dificílimo arranjar panelas. O estoque não durara muito, portanto. As mulheres que tinham conseguido comprar tentavam se afastar com as caçarolas em punho, pisadas e acotoveladas pelo resto, enquanto dúzias de outras clamavam em torno da barraca, acusando o feirante de favoritismo e de ter mais caçarolas escondidas. Houve nova série de uivos. 2 mulheres gordalhufas, uma delas com o cabelo caído sobre os olhos, tinham agarrado a mesma caçarola e estavam tentando se apossar dela. Por um momento houve empate. Depois, o cabo se desprendeu. Winston observou-as enojado. No entanto, por um momento, que poderio aterrorizante se fizera ouvir naquele grito de algumas centenas de gargantas. Por que não poderiam gritar dessa forma quando acontecesse algo de fato importante? Escreveu: não se revoltarão enquanto não se tornarem conscientes, e não se tornarão conscientes enquanto não se rebelarem. Refletiu que a frase poderia ser quase a transposição de um dos textos básicos do partido. O partido proclamava naturalmente ter libertado os proles da servidão. Antes da Revolução eram oprimidos pelos capitalistas, tinham sido chicoteados e submetidos à fome, as mulheres forçadas a trabalhar nas minas de carvão, na verdade, as mulheres ainda trabalhavam nas minas, as crianças vendidas às fábricas com a idade de 6 anos. Simultaneamente, fiel aos princípios do duplo pensar, o partido ensinara que os proles eram naturalmente inferiores, que deviam ficar em sujeição como animais pela aplicação de algumas regras simples. Pouquíssimo se sabia a respeito dos proles. Não era necessário saber muito. Contanto que continuassem a trabalhar e a se reproduzir, não tinham importância suas outras atividades. Abandonados a si mesmos, como gado solto nas planuras argentinas, haviam regressado a um modo de vida que lhes parecia natural, uma espécie de tradição ancestral. Nasciam, cresciam nas sarjetas, iam para o trabalho aos 12, atravessavam um breve período de floração da beleza e do desejo sexual, casavam-se aos 20, atingiam a maturidade aos 30 e, em geral, morriam aos 60. O trabalho físico pesado, o trato da casa e dos filhos, as briguinhas com a vizinhança, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, o jogo, enchiam-lhe os horizontes. Mantê-los sob controle não era difícil. Alguns agentes da polícia do pensamento estavam sempre entre eles, soltando boatos, marcando e eliminando os poucos indivíduos julgados capazes de se tornar perigosos. Mas não se tentava doutriná-los com a ideologia do partido. Não era desejável que os proles tivessem sentimentos políticos definidos. Tudo o que se exigia deles era uma espécie de patriotismo primitivo, ao qual se podia apelar sempre que fosse necessário levá-los a aceitar rações menores ou maior expediente de trabalho.
E mesmo quando ficavam descontentes, como às vezes acontecia, o descontentamento não os conduzia a parte alguma, porque não tendo ideias gerais, só podiam focalizar a animosidade em ridículas reivindicações específicas. Os males maiores geralmente lhe fugiam à observação. A grande maioria dos proles nem tinha teletelas em casa. Até a polícia civil interferia pouquíssimo com eles. Havia enorme criminalidade em Londres. Todo um mundo subterrâneo de ladrões, bandidos, prostitutas, vendedores de narcóticos e contraventores de todo tipo. Mas como tudo se passava entre os próprios proles, não tinha importância. Em todas as questões morais, permitia-se-lhes obedecerem ao código ancestral. O puritanismo sexual do partido não lhes era imposto. A promiscuidade não era punida e o divórcio era permitido. Nesse particular, até a adoração religiosa teria sido permitida se os proles demonstrassem algum sintoma de desejá-la ou dela carecessem. Ninguém desconfiava deles. Como dizia o lema do partido, os proles e os animais são livres. Winston esticou o braço e coçou cautelosamente a variz ulcerada. Começara a comichar de novo. O que sobrevinha, invariavelmente, era a impossibilidade de saber como de fato fora a vida antes da Revolução. Tirou da gaveta um livro escolar de história que tomara emprestado à Sra. Parsons e pôs-se a copiar um trecho no diário. Antigamente, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a bela cidade que hoje conhecemos. Era um lugar escuro, sujo, miserável, onde pouca gente tinha bastante que comer e onde centenas e milhares de pobres não tinham calçado nem abrigo onde dormir. Crianças de mais ou menos a tua idade tinham de trabalhar 12 horas por dia para patrões cruéis que as castigavam com chicotes quando trabalhavam muito devagar e não lhes davam senão códias de pão velho e água. Mas no meio dessa terrível pobreza havia umas poucas casas belíssimas, habitadas pelos ricos, que tinham até 30 criados para cuidar deles. Esses homens ricos chamavam-se capitalistas. Eram gordos, feios, de caras perversas, como as que vês na página ao lado. Repara que veste um grande casaco negro chamado fraque e um chapéu estranho, brilhante como uma chaminé truncada, e que se chamava cartola. Era esse o uniforme dos capitalistas, e ninguém mais podia usá-lo. Os capitalistas eram donos de tudo no mundo e todas as outras pessoas eram escravas deles. Eram donos de toda a terra, todas as casas, todas as fábricas, todo o dinheiro. Se alguém lhes desobedecesse, podia jogá-lo na prisão, ou podiam tomar-lhe o emprego e matá-lo lentamente pela fome. Quando um cidadão comum falava com um capitalista, tinha de se encolher e se inclinar, tirar o boné e chamá-lo de senhor. O chefe de todos os capitalistas denominava-se rei e... Mas ele conhecia o resto do catálogo. Vinham as referências aos bispos e suas vestes opulentas, os juízes e os mantos de arminho, o pelourinho, o cepo, a roda de castigo, o gato de 9 caudas, o banquete do Lorde Maior e a prática de beijar o artelho do Papa. Haveria também o chamado Jus Primae Noctis, que provavelmente não seria citado num livro para crianças. Era o direito de todo capitalista dormir com qualquer operária de sua fábrica. Como era possível dizer onde acabava a verdade e começava a mentira? Podia ser verdade que o ser humano comum agora vivesse melhor do que antes da Revolução. A única prova em contrário era o protesto mudo nos ossos, o sentimento instintivo de que as condições em que vivia eram intoleráveis e que deviam ter sido diferentes. De repente achou que as únicas coisas verdadeiramente típicas da vida moderna não eram nem a crueldade e nem a insegurança, mas apenas a nudez, a miséria, o desânimo. Olhando-se em torno, verificava-se que a vida não apenas diferia das mentiras que provinham das teletelas, como também dos ideais que o partido buscava atingir. Muitas atividades cotidianas, mesmo para um membro do partido, eram neutras e não políticas. Questão de cumprir tarefas tediosas, lutar por um lugar no trem subterrâneo, remendar uma meia gasta, esmolar uma pastilha de sacarina, guardar uma ponta de cigarro. O ideal criado pelo partido era enorme, terrível, luzidio. Um mundo de aço e concreto, de monstruosas máquinas e armas aterrorizantes, uma nação de guerreiros e fanáticos, marchando avante em perfeita unidade, todos tendo os mesmos pensamentos e gritando as mesmas divisas, 300 milhões com a mesma cara, trabalhando perpetuamente, lutando, triunfando, perseguindo. A realidade eram cidades caindo em ruínas, escuras onde o populacho subnutrido perambulava com sapatos furados, vivendo em remendadas casas do século XIX que sempre cheiravam a repolho e latrinas de mau funcionamento.
Parecia ter uma visão de Londres vasta e arruinada, uma cidade de 1 milhão de latas de lixo e misturada com ela a figura da Sra. Parsons, mulher de cara enrugada e cabelo ralo, lidando sem esperança com um cano de esgoto. Tornou a esticar o braço e a coçar o tornozelo. Dia e noite as teletelas feriam os ouvidos com estatísticas provando que hoje o povo tinha mais alimento, mais roupa, melhores casas, melhor divertimento, que vivia mais, trabalhava menos, era mais alto, mais saudável, mais forte, mais feliz, mais inteligente, mais bem educado do que o povo de 50 anos atrás. Nenhuma palavra podia ser provada ou negada. O partido proclamava, por exemplo, que hoje 40% dos proles eram alfabetizados e dizia que, antes da Revolução, o total não chegava a 15%. O partido afirmava que a mortalidade infantil era agora de apenas 160 por mil, enquanto que antes fora 300 por mil e assim por diante. Era uma equação única com duas incógnitas. Podia muito bem dar-se que cada palavra literalmente dos livros de história, mesmo quando aceite sem dúvida, fosse pura fantasia. Tanto quanto sabia, podia muito bem ser que nunca tivesse havido o jus primae noctis, nem capitalistas, nem cartola. Tudo se fundia na névoa. O passado era raspado, esquecida a raspagem e a memória tornava-se verdade. Apenas uma vez na vida possuíra, depois do acontecimento, era o que importava, prova concreta, inegável de uma falsificação. Tivera-a entre os dedos durante uns 30 segundos. Devia ter sido em 1973, isto é, mais ou menos na ocasião em que se havia separado de Catarine. O acontecimento, porém, tivera lugar 7 ou 8 anos antes. Com efeito, a história começara por volta de 1965, o período dos grandes expurgos em que os chefes originais da Revolução tinham sido liquidados de uma vez por todas. Aí, por 1970, não sobrava ninguém, exceto o grande irmão. A essa altura, todos os restantes haviam sido acusados de traição e atividades contra-revolucionárias. Goldstein fugira e escondera-se em lugar não sabido, e dos outros alguns tinham desaparecido, enquanto que a maioria fora justiçada após espetaculares julgamentos públicos em que confessara amplamente seus crimes. Entre os últimos sobreviventes, contavam-se 3 homens chamados Jones, Aronson e Rutherford. O trio devia ter sido preso em 1965. Como acontecia com frequência, tinham sumido durante 1 ano ou mais, de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos. De repente, tinham aparecido para se incriminar da maneira habitual. Confessaram entendimentos com o inimigo, que naquela data era a Eurásia, desfalque de dinheiros públicos, assassínios de vários dignos membros do partido, intrigas contra a liderança do Grande Irmão que se tinham iniciado muito antes da Revolução e atos de sabotagem causadores da morte de centenas de milhares de inocentes. Depois de confessar, tinham sido perdoados, reestabelecidos no partido e nomeados para cargos que pareciam importantes, mas que não passavam de sinecuras. Os 3 haviam escrito longos e abjetos artigos no Times, analisando as razões da sua defecção e prometendo emendar-se. Algum tempo depois, Winston vira os 3 no Café Castanheira. Lembrava-se do fascínio com que os examinara com o rabo dos olhos. Eram bem mais velhos do que ele, relíquias de um mundo antigo, quase que as últimas grandes figuras remanescentes do passado heróico do partido. O encanto da luta clandestina e da guerra civil ainda pairava ligeiramente sobre eles. Winston teve a impressão, embora já os fatos e datas se fossem confundido, que lhes soubera os nomes muito antes de conhecer o do Grande Irmão. Mas eram também foras da lei, inimigos, intocáveis, condenados à extinção com absoluta certeza, dali a 1 ano ou 2. Ninguém que tivesse caído uma vez em mãos da polícia do pensamento conseguia escapar. Eram cadáveres esperando que os devolvessem ao sepulcro. Não havia ninguém nas mesas próximas. Não era prudente ser visto nas proximidades dos 3. Estavam sentados, mudos, diante de copos de gin com cravo, que era a especialidade do café. Dos 3, o que mais impressionara Winston pela aparência fora Rutherford. Havia sido um famoso caricaturista e seus desenhos brutais tinham concorrido para inflamar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, a longos intervalos, suas caricaturas apareciam no Times. Eram simplesmente uma imitação do antigo estilo e curiosamente inertes, sem convicção. Eram sempre um recosido de antigos temas, cortiços, crianças esfomeadas, batalhas de rua, capitalistas de cartola. Até nas barricadas os capitalistas pareciam conservar as cartolas.
Um esforço infindo, frouxo de voltar ao passado. Era um homem monstruoso, com uma juba de cabelo grisalho e gorduroso, rosto inchado e cortado de cicatrizes, grossos lábios negroides. Devia ter sido imensamente forte. Agora o corpanzil era apenas balofo, mole, caído, banhas sobrando em todas as direções. Parecia ruir diante dos olhos dos circunstantes, como a lua e uma montanha. Eram 15 horas, hora solitária. Winston já não conseguia lembrar-se do que fora fazer no café àquela hora. Estava quase deserto, das teletelas se desprendia uma música de latas. Os três estavam sentados no seu canto sem falar, quase imóveis. Sem que lhe pedissem, o garçom trazia novos copos de gin. Na mesa, ao lado deles, havia um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas. Mas o jogo não começara. E então, durante talvez meio minuto, algo sucedeu às teletelas. A música que tocavam mudou, como também mudou o tom. Era algo muito difícil de descrever. Uma nota peculiar, partida, um zurro, uma chacota, que Winston, para o seu uso pessoal, considerou amarela. E da tela uma voz cantou. Sob a frondosa castanheira eu te vi e tu me vendeste. Lá estão eles, e aqui estamos nós sob a frondosa castanheira. Os homens nem se mexeram, mas quando Winston tornou a fitar o rosto arruinado de Rutherford, notou que tinha os olhos rasos d'água. E pela primeira vez observou com uma espécie de arrepio por dentro, sem que, no entanto, soubesse o que lhe dava arrepios, que tanto Aronson como Rutherford tinham o nariz quebrado. Pouco depois, os três tinham sido presos de novo. Ao que parece, haviam se metido em novas conspirações no mesmo momento em que tinham ganho a liberdade. No segundo julgamento, confessaram de novo todos os velhos crimes, acrescentando uma porção de outros. Foram executados e sua sina registrada nas histórias do partido como advertência à posteridade. Cerca de 5 anos depois, em 1973, Winston desenrolava um maço de documentos que acabara de cair do tubo pneumático quando deu com um fragmento de papel que, evidentemente, fora colocado entre os outros e esquecido. No instante em que o desenrolou, percebeu-lhe o valor. Era meia página arrancada do Times de uns 10 anos antes. A parte superior incluía a data e continha uma foto dos delegados numa função do partido em Nova York. No meio do grupo destacavam-se Jones, Aronson e Rutherford. Impossível confundi-los. Ademais, seus nomes constavam da legenda. Isso, não obstante, os homens tinham confessado, em ambos os julgamentos, que naquela data tinham estado em solo eurasiano. Tinham voado de um aeroporto secreto no Canadá a um ponto da Sibéria, onde conferenciaram com membros do Estado-Maior Eurasiano a quem haviam traído importantes segredos militares. A data gravara-se na mente de Winston porque era o dia do equinócio do verão, mas a notícia toda deveria estar registrada numa porção de outros lugares. Só havia uma conclusão possível: as confissões eram falsas. Naturalmente, isto em si não era nenhum descobrimento. Nem Winston imaginara que as pessoas suprimidas nos expurgos houvessem de fato cometido os crimes de que eram acusadas. Mas ali estava a prova concreta. Era um fragmento do passado abolido, como um osso de fóssil que surge numa camada errada e destrói uma teoria geológica. Seria suficiente para fazer o partido se esbarrendar se fosse possível publicá-la e tornar conhecida do mundo a sua significação. Ele continuara trabalhando. Assim que vira a fotografia e o que queria dizer, cobrira-a com uma folha de papel. Por sorte, ao desenrolá-la, estava de cabeça para baixo em relação à teletela. Colocou no joelho o bloco de rascunho e empurrou a cadeira para trás, de modo a se afastar o mais possível da teletela. Manter o rosto sem expressão não era difícil, e com esforço se podia até controlar a respiração, mas não era possível controlar o bater do coração, e a teletela era bastante sensível para captá-lo. Ele se quedou por 10 minutos atormentado pelo terror de que algum acidente, um pé de vento que de repente lhe impingisse a mesa, o traísse. Então, sem tornar a descobri-la, jogou a fotografia no buraco da memória com outros papéis servidos. Dali a 1 minuto talvez, não passaria de cinzas. Isso fora 10, 11 anos atrás. Hoje talvez tivesse guardado o recorte. Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença. Agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações. Isso fora 10, 11 anos atrás. Hoje talvez tivesse guardado o recorte.
Era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença, agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações. Seria menos forte o domínio do partido sobre o passado, indagou ele, porque existira um dia uma prova que deixara de existir? Mas hoje, supondo que fosse possível recuperá-la das cinzas, a fotografia talvez não fizesse prova alguma. Na ocasião em que descobrira o caso, a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia, e devia ter sido aos agentes da Lestásia que os três haviam traído a pátria. Depois disso, tinha havido outras reviravoltas, 2, 3, não lembrava quantas. Com toda a certeza, as confissões tinham sido escritas e reescritas a ponto dos fatos e datas originais não terem a mínima importância. O passado não podia apenas ser modificado, podia ser mudado continuamente. O que mais o afligia, com uma sensação de pesadelo, era nunca compreender com clareza por que se iniciara a tremenda impostura. Eram óbvias as vantagens imediatas da falsificação do passado, mas os motivos finais eram misteriosos. Ele tornou a pegar a caneta e escreveu. Compreendo como, não compreendo por quê. Indagou de seus botões, como fizera muitas vezes, se não era lunático ele próprio. Talvez um lunático seja apenas uma minoria de um. Antigamente, fora sinal de loucura acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Hoje, crer que o passado é inalterável. Podia ser o único a ter aquela crença, e sendo sozinho, lunático. A ideia de ser lunático, porém, não o perturbava grandemente. O horror era estar enganado. Tomou o livro escolar e olhou o retrato do grande irmão que formava o frontispício. O olhar hipnótico fixou o de Winston. Era uma força enorme fazendo pressão. Algo que penetrava o crânio, se chocava contra o cérebro, amedrontava e fazia perder a fé, persuadia quase a negar a evidência dos sentidos. No fim, o partido anunciaria que 2 e 2 são 5, e todos teriam que acreditar. Era inevitável que o proclamasse mais cedo ou mais tarde. Exigia-o a lógica de sua posição. Sua filosofia negava tacitamente não apenas a validez da experiência, como a própria existência da realidade externa. O bom senso era a heresia das heresias, e o que mais aterrorizava não era que matassem o cidadão por pensar diferente, mas a possibilidade de terem razão. Porque, afinal de contas, como sabemos que 2 e 2 são 4? Ou que existe a lei da gravidade, ou que o passado é inalterável, se tanto o passado como o mundo externo só existem na mente, e se a mente em si é controlável, então... Mas não. De repente, a coragem de Winston pareceu fortalecer-se. O rosto de O'Brien, sem ser recordado por nenhuma evidente associação de ideias, surgira-lhe no espírito. E soube, com mais certeza do que antes, que O'Brien estava do seu lado. Estava escrevendo o diário para O'Brien, a O'Brien. Era uma espécie de carta interminável que ninguém leria, mas que era dirigida a uma certa pessoa e por isso a adquiria vibração. O partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva. Era a sua ordem final, essencial. O coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente. A facilidade com que qualquer intelectual do partido o deitaria por terra num debate, os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder. E, no entanto, sentia ter razão. Eles estavam errados. O óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos. Os truísmos são verdadeiros, esse é o fato. O mundo sólido existe, suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é líquida, os objetos largados no ar caem sobre a crosta da terra. Com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando um importante axioma, ele escreveu: a liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Admitindo-se isso, tudo o mais decorre.